O que será que um sociólogo que morreu há mais de 100 anos pode nos dizer sobre o mundo de hoje? Nessa análise, a gente vai abrir a caixa de ferramentas que Max Weber nos deixou para descobrir por que elas são talvez mais relevantes do que nunca. A questão central é essa aqui, ó. Como é que as ideias de um pensador lá de 1920 nos ajudam a decifrar o nosso presente? Desde as redes sociais até os bilionários da tecnologia e a política do nosso dia a dia, vamos descobrir juntos. Seção 1. Um sociólogo para o século XXI. Sabe, a genialidade do Weber é que ele não entrega respostas fáceis. Ele entendeu que o mundo moderno é feito de tensões, que o nosso racionalismo tem um lado brilhante e um lado bem sombrio. Por isso, ele nos deu ferramentas tanto para celebrar as conquistas da modernidade, quanto para criticar os seus perigos. Seção 2. A caixa de ferramentas de Weber. E para a gente aplicar esse pensamento, primeiro a gente precisa conhecer alguns conceitos chaves sobre o poder. São como 3 ferramentas essenciais que ele nos deixou para análise. Primeiro, Weber nos deu uma definição clássica do Estado moderno, que se concentra no controle único que ele tem sobre a violência legítima. Para Weber, a luta política é, no fundo, a luta pelo controle desses meios de dominação. Mas, como o Estado justifica esse monopólio da força? O Weber identificou 3 fontes de legitimidade. A primeira é a racional legal, baseada em leis e regras, como nas nossas democracias. A segunda é a tradicional, que vem do costume, daquela crença no sempre foi assim, sabe? Como nas antigas monarquias. E a terceira é a carismática, que nasce da devoção a um líder visto como excepcional. O Estado moderno funciona principalmente com base na autoridade racional legal. E qual a forma que isso assume? A burocracia. É ela, essa máquina, que executa as leis de forma previsível e impessoal. Só que essa eficiência toda tem um preço. Weber viu um lado sombrio nisso, um perigo. Ele alertou que a burocracia poderia nos aprisionar no que ele chamou de jaula de ferro. Um sistema tão focado em regras e meios que acaba esvaziando a vida de propósito, de sentido. Pensa naquela frustração de lidar com um sistema automatizado que não resolve o seu problema, apenas segue o script. Pois é, essa é a jaula em ação. Seção 3. O Estado sob o neoliberalismo. Agora, vamos pegar essa caixa de ferramentas e aplicar à nossa própria era. Como pensadores de hoje, como Pierre Dardot e Christian Laval, usam as ideias de Weber para entender o neoliberalismo? Bom, Dardot e Laval argumentam que o Estado não desapareceu, como se diz por aí, ele foi, na verdade, redefinido para servir à lógica do mercado, garantindo a competição em escala mundial. Isso acaba levando à formação de um bloco oligárquico neoliberal. O poder não se concentra mais apenas no Estado tradicional. Ele é compartilhado por uma nova coalizão: altos funcionários, executivos de grandes empresas, financistas. Uma elite que opera, em grande parte, fora do alcance do controle democrático. Seção 4. O debate brasileiro e o patrimonialismo. E é aqui que a gente vê como os conceitos de Weber são tão poderosos que podem ser distorcidos e usados como verdadeiras armas ideológicas. A crítica de Gessé de Souza ao uso do termo patrimonialismo no Brasil é um exemplo perfeito disso. O conceito de patrimonialismo originalmente descreve um tipo de dominação onde não há separação entre o patrimônio do governante e o patrimônio público. O problema, segundo o sociólogo Gessé de Souza, é que no Brasil esse termo foi distorcido para criticar genericamente qualquer intervenção do Estado, pintando o Estado como se fosse inerentemente corrupto e um parasita da sociedade. Isso nos leva a uma questão fundamental: a quem interessa a idealização do mercado e a demonização do Estado? A provocação de Souza sugere que essa narrativa serve precisamente àquelas elites econômicas que, ironicamente, foram as que mais se beneficiaram historicamente do apoio do próprio Estado. Seção 5. As novas elites do poder. Com essas ferramentas e críticas em mente, podemos agora usar a estrutura de Weber para olhar mais de perto para os líderes e as formas de poder do nosso tempo. Lembra da jaula de ferro burocrática que Weber temia? Pois é, hoje ela ganha uma nova cara. Ela é construída por uma elite tecnocrática, e seu poder se manifesta em algoritmos opacos que decidem tudo, do crédito que a gente recebe às notícias que a gente vê. O controle democrático fica quase impossível quando as regras do jogo estão escondidas em códigos proprietários. Ao mesmo tempo, o poder carismático também se transforma. A liderança hoje floresce nas redes sociais, onde se estabelece uma conexão direta, quase pessoal com as massas. Isso permite contornar os filtros institucionais de antes, como os partidos políticos e a imprensa tradicional. Chegamos à seção 6, a relevância duradoura de Weber.
No fim das contas, voltar a Weber nos mostra que as questões que nos afligem hoje não são tão novas assim. As tensões fundamentais que ele identificou lá na modernidade continuam sendo as nossas. Sua força duradoura vem dessa capacidade de enxergar tanto o potencial quanto o perigo nos sistemas que nós mesmos construímos. Isso nos deixa com a pergunta poderosa e persistente que o próprio Weber nos legou. Uma pergunta que talvez hoje seja mais urgente do que nunca. Como podemos conciliar a inevitável dominação por elites com os nossos ideais democráticos?